Minha mãe mandou uma mensagem. Você está fora de casa. Não confiamos mais em você. Respondi apenas, faz sentido. Então, em silêncio, cancelei a autorização de concessão e retirei um adiantamento de $24.000 que eu mesmo havia emitido. 2 dias depois, o consultor financeiro me mandou um e-mail. Temos um grande problema. Por favor, ligue imediatamente. Não liguei. Uma semana depois, minha mãe me deu 24 horas para sair de casa. Nem sequer me ligou, só mandou uma mensagem enquanto eu tomava café na varanda. Você tem até amanhã para sair. O Ryan vai se mudar. Não confiamos mais em você. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Não porque eu não entendesse o que aquilo significava, mas justamente porque eu entendia. Meus pais estavam me expulsando da casa, da confiança deles, da vida deles. Não respondi com perguntas, nem com raiva ou explicações. Não implorei. Não discuti. Só mandei, faz sentido. E foi isso. Até às 5 da tarde daquele dia, eu tinha ido embora. Levei apenas o que era meu. Deixei o resto. Não falei uma palavra com o Ryan. Não esperei ele chegar, mesmo sabendo que ele viria. Provavelmente mal podia esperar para jogar as malas no quarto principal, como se fosse o dono do lugar. Meus pais não deram só a casa para ele. Deram a vitória. Ele estava jogando esse jogo há meses e venceu. Fui para a casa da minha tia Laura. Ela não fez perguntas, só me ofereceu o quarto vago e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Ela é a irmã mais velha da minha mãe, mas as duas quase não se falam desde que se mudaram para Portugal. Mesmo assim, a tia Laura é esperta. Acho que ela sabia, desde o início, que tinha algo errado. Naquela noite, fiquei deitado na cama de hóspedes, olhando pro teto, tentando lembrar dos últimos meses. Tentando descobrir o momento exato em que tudo começou a mudar. Tudo levava ao Ryan. Ele nunca gostou do fato de que eu era quem eles confiaram para cuidar da casa. Disseram que era algo temporário, só até se estabelecerem na Europa. Mas eu sabia que era mais do que isso. Eu era o responsável por tudo: manutenção, contato com o consultor financeiro deles, o Dennis, cuidados com o seguro, consertos e até as contas de luz, água, tudo. Eu mantinha tudo funcionando direitinho. E o Ryan odiava isso. Ele sempre foi o queridinho deles, até que chegou a hora de confiarem em um de nós para algo de verdade. E, de repente, esse alguém era eu. Ele começou a ligar mais para eles, sempre quando eu não estava por perto. Inventava que eu fazia festas na casa, que estava gastando dinheiro demais, que deixava estranhos dormirem lá, que meus amigos estavam usando os carros deles. Nada disso era verdade. Mas eles estavam do outro lado do mundo. E o Ryan sabia exatamente como se fazer de vítima. Não seria difícil convencê-los de uma versão fantasiosa sobre mim, se isso garantisse a casa, e uma parte do fundo. Enquanto ele mentia, eu seguia cuidando de tudo em silêncio, com responsabilidade, como me pediram. Eles nunca me confrontaram. Apenas a mensagem. Você tem até amanhã para sair. O Ryan vai se mudar. Não confiamos mais em você. Eu não estava só magoado. Eu estava destruído. Mas ainda tinha uma última carta para jogar. Antes de ir embora, entrei no portal da propriedade. Eu tinha acesso administrativo ao fundo patrimonial deles, que incluía verba para emergências na casa. Cancelei minha própria autorização e retirei um adiantamento de $24.000 que eu mesmo havia emitido para um projeto no telhado, já aprovado pelo Dennis. Eu não devia esse dinheiro a eles. Fazia parte do orçamento previsto no plano, mas eu não ia deixar esse valor lá pro Ryan gastar como quisesse. 2 dias depois, recebi um e-mail do Dennis. Assunto: problema urgente e imediato. Dizia: Matthew, temos um problema sério com o fundo da propriedade. Por favor, me ligue o quanto antes. Não respondi. Naquela semana, não recebi nenhuma mensagem dos meus pais. Nem mesmo uma indireta passivo-agressiva. Mas ouvi coisas pelos vizinhos. Ryan se mudou sozinho no começo. Depois, a namorada dele foi junto. Pelo que disseram,
Ela estava devendo 2 meses de aluguel e bebia vinho de caixinha como água. O gramado ficou alto. O lixo se acumulava. O sistema de segurança que eu tinha configurado foi desligado. A música rolava alta à noite e alguém chegou a fazer uma reclamação por barulho. 7 dias depois da minha saída, passei de carro pela casa tarde da noite e estacionei do outro lado da rua. Parecia triste. Todas as luzes acesas como se tivesse uma festa acontecendo. Latas de cerveja vazias no corrimão da varanda. Um cinzeiro apoiado na janela. E o carro dele, o conversível amado, largado em cima do gramado como se tivesse sido jogado lá. Eu não bati na porta. Não liguei. Em vez disso, na manhã seguinte, voltei com uma câmera. Escondi uma atrás de uma ventilação na garagem separada, apontada para a porta lateral. Outra foi atrás dos arbustos, com vista pro quintal. Coloquei uma terceira, menor, debaixo do deck, voltada para a janela da sala. Eu não queria flagrar algo ilegal. Eu só queria mostrar a verdade. Porque mesmo que meus pais não quisessem acreditar em mim, eles não iam poder ignorar o que estivessem vendo com os próprios olhos. Apertei o botão de gravar, e fui embora. Agora era só uma questão de tempo. 3 dias depois que as câmeras começaram a gravar, eu já tinha mais imagens do que sabia o que fazer com elas. A casa tinha virado uma república de faculdade. Ryan e a namorada, Maya, acho que é esse o nome, estavam praticamente acampados lá. Pelo menos 6 pessoas diferentes entravam e saíam. Gente bebendo no quintal, som alto o tempo todo. Vi um cara desmaiado numa cadeira de jardim ao meio-dia, sem camisa, com um sanduíche mordido em cima do peito. Assisti tudo do laptop da minha tia. Não porque queria, mas porque precisava. Cada vídeo era como um prego no caixão. Sacos de lixo empilhados nos fundos. Uma janela da cozinha quebrada, que ninguém se deu ao trabalho de cobrir. Alguém urinando no deck. Muito refinado. Mas o pior foi o que fizeram com o interior da casa. Pela janela da sala, dava para ver que tinham reorganizado os móveis como se estivessem montando um dormitório estudantil. As almofadas do sofá estavam no chão, a mesa de centro tinha sumido, e no lugar dela havia o que parecia ser uma mesa de beer pong. Numa noite, vi o Ryan arremessar algo do outro lado da sala. No dia seguinte, a TV de tela plana tinha desaparecido da parede. Eles estavam destruindo tudo. A casa dos meus pais, aquela que eu cuidei com todo cuidado por mais de um ano. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Então, finalmente, entrei em contato. Não com o Dennis, nem com o Ryan, nem diretamente com meus pais. Mandei só uma mensagem. Sem explicações. Apenas um link para uma pasta com vídeos selecionados. Escrevi: "O que vocês estão perdendo?" E esperei. Por horas, nada. Nenhuma resposta. Nenhuma ligação. Achei que talvez tivessem me bloqueado ou estavam orgulhosos demais para abrir. Mas naquela noite, por volta das 2 da manhã, meu celular tocou. Era minha mãe. A primeira vez desde que me expulsou. Não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. A voz baixa. Precisamos conversar. Na manhã seguinte, tentaram de novo. Ignorei as 2 ligações. Aí recebi um e-mail do meu pai. Uma única linha. Vimos os vídeos. Estávamos errados. Eles nem tentaram defender o Ryan. Sabiam que as imagens eram fortes demais. 2 dias depois, outra mensagem. Estamos cuidando disso. Por favor, não vá à polícia. Vamos resolver com o Ryan nós mesmos. Não perguntei o que exatamente queriam dizer com isso. Mas eu sabia que o que viria a seguir não ia ser bonito. Naquela mesma tarde, Ryan saiu da casa furioso, no meio de uma tempestade, com uma mochila no ombro, gritando no telefone. Maya veio atrás dele, puxando uma mala pelo gramado, também gritando. Uma das câmeras registrou o momento em que Ryan deu um chute na porta da frente, frustrado, e depois saiu mancando, descalço. Naquela noite, entrei na conta fiduciária da família. O acesso do Ryan tinha sumido. O da Maya também. Meus pais cortaram os dois completamente.
Nada de mais pagamentos. Nada de favores. No fim da semana, recebi mais uma mensagem. Você pode voltar agora. Queremos consertar isso. Por favor. Mas eu não queria voltar. Respondi que não estava com raiva, que não queria discutir, mas que aquela casa já não parecia mais minha. Não depois de tudo. Disse que encontraria meu próprio lugar. Eles podiam ficar com a casa. Eu só passaria de vez em quando para garantir que não tivesse mais nenhuma infestação de baratas. Minha mãe não respondeu. Mas meu pai sim. Só uma linha. Lamentamos. Eu acredito neles. Mas isso não muda nada. Assinei o contrato de um apartamento de um quarto perto do meu trabalho e me mudei da casa da minha tia. A vida começou a parecer normal de novo. Tranquila. E isso foi bom, por um tempo. Mas o Rai encontrou um jeito de me lembrar que ainda não tinha terminado. Durante cerca de um mês, tudo ficou calmo. Meu novo apartamento não tinha nada de especial. Um pouco caro, apertado, com cheiro de tinta velha. Mas era meu. Ninguém podia me expulsar de lá. Ninguém podia me manipular. E, o mais importante, ninguém podia organizar festa surpresa no quintal enquanto eu tentava dormir. Eu vivia sozinho, trabalhava durante o dia e, nos fins de semana alternados, passava de carro pela casa antiga só para ter certeza de que ainda estava inteira. Não havia ninguém morando lá. Meus pais contrataram alguém para limpar o interior, consertar a porta quebrada e substituir a janela estilhaçada. O lugar parecia congelado no tempo, como se estivesse esperando alguém que nunca voltaria. Então, numa tarde de domingo, parei e vi o quintal todo bagunçado. De início, achei que o vento tivesse trazido alguma coisa, mas não. Havia garrafas de cerveja, sacolas vazias de fast food, uma cadeira quebrada e um par de jeans encharcados pendurados num galho de árvore. Não foi por acaso. Alguém fez aquilo de propósito. Andei pelo terreno. O quintal estava ainda pior, jornais rasgados, caixas de pizza e uma lixeira tombada que nem era da casa. Na hora eu soube quem era. Ryan. Verifiquei as câmeras. Ainda estavam ligadas, ainda gravando. E claro, lá estava ele, na noite anterior, apareceu com alguns caras, todos de moletom, rostos parcialmente cobertos. Mas o jeito de andar, a risada e, principalmente, o modo como ele mostrou o dedo do meio para a câmera, era inconfundivelmente o Ryan. Eles trataram o quintal como um depósito de lixo. Jogaram garrafas nos arbustos, arrastaram sacos de lixo pelo gramado e foram embora como se fosse algum tipo de recado. Eu não respondi. Não de imediato. Passei algumas horas limpando tudo. No começo, nem contei para os meus pais. Achei que fosse só uma birra isolada. Não foi. No fim de semana seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez ele derramou óleo de motor na entrada da garagem. Tive que chamar um serviço profissional de limpeza para remover. Custou $380. Uma semana depois, alguém borrifou alguma coisa na porta da garagem. Não dava para entender o que dizia, mas cheirava a gasolina. Chamei os bombeiros por precaução. Depois disso, enviei tudo para os meus pais. As filmagens, os recibos, os relatórios. Eu não pedi ajuda. Não pedi que consertassem nada. Só mostrei os fatos. Eles responderam no dia seguinte. Meu pai escreveu. Entramos em contato com o jurídico. Já terminou. Aparentemente, Ryan ainda recebia uma mesada pequena por meio de uma conta fiduciária secundária. Nada grande, mas o suficiente para pagar aluguel e o básico. Eles cortaram isso na hora. Maia terminou com ele uma semana depois. Sem apartamento. Sem carro, aparentemente, estava no nome dela. A última coisa que soube foi que ele estava dormindo no sofá de um amigo e trabalhando numa loja de vapes num shopping. Ele tentou me mandar mensagem uma vez. Uma palavra só. Parabéns. Eu não respondi. A casa voltou a ficar silenciosa. Agora, passo lá a cada 2 semanas só para ter certeza de que está tudo certo. Varro a varanda, corto a grama, recolho qualquer lixo que o vento traz.
Mas nunca fico por muito tempo. Não preciso. Meus pais não falam mais da casa. Sabem que eu encerrei esse capítulo. Se ofereceram para me recolocar no fundo fiduciário. Disse para não fazerem isso. Eu não quero o dinheiro deles. Eu só quero paz. E, finalmente, eu tenho. Achei que seria o fim. Ryan foi cortado. A casa estava quieta. Meus pais, pela primeira vez, enxergaram a verdade. Tudo parecia resolvido. Mas paz não costuma durar muito na minha família. 2 semanas depois da última limpeza, recebi uma notificação da prefeitura. Infração: acúmulo não autorizado de entulho. Multa: $275. Alguém havia jogado pneus velhos e pedaços de cerca quebrada ao lado da casa. Não na frente. Não atrás. Ao lado, onde ninguém veria, a menos que estivesse procurando. A equipe de saneamento da cidade detectou o problema numa vistoria de rotina. Eu sabia que não era coincidência. Revisei as imagens da câmera. Ninguém apareceu a pé perto da propriedade. Mas então, eu o vi. Um caminhão passou devagar pela frente da casa às 2 da manhã. Sob a luz breve de um poste, vi um amassado familiar na lateral. Era ele. Ryan nem se deu ao trabalho de esconder o veículo. Aquilo tinha virado o passatempo dele, vandalismo em pequenas doses. Pequeno bastante para não atrair a atenção da polícia. Mas frequente o suficiente para me custar tempo, dinheiro e paz. Ele queria que eu soubesse que ainda estava por perto. Que ainda tinha dentes, mesmo sem brilho. Dessa vez, não liguei para os meus pais. Não de imediato. Liguei para outra pessoa, Mitch. Um cara que já tinha feito segurança em eventos e me devia um favor. Pedi para ele passar lá de vez em quando. Nada com uniforme, nada chamativo. Só olhos atentos. 3 dias depois, Mitch me ligou. Disse que viu o carro de Ryan estacionado do outro lado da rua. Ele não saiu. Ficou ali uns 15 minutos e foi embora. Era tudo que eu precisava saber. Enviei um e-mail pro meu pai. Ele ainda está rondando. Não terminou. Dessa vez, a resposta veio assinada pelos dois. Consultamos o jurídico novamente. Vamos emitir uma notificação formal de cessar e desistir. Se ele violar, vamos escalar. Foi direto, frio, diferente das mensagens anteriores, sempre cheias de culpa ou hesitação. Essa parecia definitiva. Alguns dias depois, Ryan me mandou outra mensagem. Dessa vez, mais longa. Você envenenou eles contra mim? Acha mesmo que eles se importam com você agora? Você é só o zelador deles. Não respondi. Mas guardei a mensagem. Na semana seguinte, outra surpresa. Recebi uma notificação de uma empresa de paisagismo. Alguém marcou um serviço no meu nome. A equipe apareceu, fez metade do trabalho e depois disse que eu os convenci a continuar. Liguei para cancelar. Disseram que quem os atendeu parecia bêbado e pagou adiantado em dinheiro. Mas a conta estava no meu nome. Paguei os $120. Não porque precisava, mas porque queria deixar tudo documentado. Enviei a fatura para os meus pais, junto com as filmagens, mensagens e os relatórios do Mitch. Depois, escrevi um último e-mail. E cortei tudo. Não só o acesso à conta. Tudo. No dia seguinte, meu pai ligou. Atendi. Está feito, ele disse. Ele está fora de tudo. Permanentemente. Não perguntei o que isso significava. Se tiraram ele da herança. Se congelaram todas as contas. Se bloquearam o número dele. Não me importava. Só respondi. Ótimo. É estranho. A gente cresce achando que família briga, mas depois perdoa. Que não importa o quanto as coisas piorem, o sangue fala mais alto. Mas às vezes, não fala. Às vezes, os laços se rompem de vez. E quando isso acontece, não tem conserto. Ryan se foi. Não o vejo nem ouço nada dele há mais de um mês.
A casa ainda está de pé. Silenciosa. Limpa. Meu apartamento finalmente parece um lar. Agora estamos todos por nossa conta. E sinceramente, acho que essa é a forma mais saudável de família que já tivemos. Um mês inteiro sem uma palavra de raia. Sem lixo. Sem óleo na garagem. Sem caminhão rondando a casa. Foi perturbador, no começo. É que você não percebe o quanto está acostumado ao caos. Até ele sumir. Passei a checar as câmeras mais por hábito do que por preocupação. E era sempre igual, nada. Só o vento balançando as cercas vivas. Esquilos correndo pelo muro. Ainda não parecia paz. Parecia aquela parte silenciosa de um filme de terror quando você sabe que ainda tem algo lá fora. Então, meu celular tocou. Número desconhecido. Deixou o recado na caixa postal. A voz dela saiu rouca, como se tivesse chorado demais ou fumado demais, ou os dois. Você venceu. Só pra você saber, ele perdeu tudo. Tá morando num motelzinho horrível perto daí, 80 com 2 colegas de trabalho. Acabou. Não se dê ao trabalho de ligar de volta. Não liguei. Ouvi uma vez, salvei, e apaguei. Junto com o resto, as imagens das câmeras, as faturas, as mensagens. Agora tinha uma pasta pequena no meu laptop chamada Coisas do Ryan. Eu não precisava mais daquilo, mas ainda não estava pronto para apagar de vez. Encaminhei a mensagem de voz para os meus pais, sem escrever nada. Mais tarde naquela noite, meu pai respondeu. Obrigado. Cortamos todo o acesso restante. Acabou. Parecia definitivo. E talvez fosse mesmo. Um amigo advogado com quem falei semanas antes disse que, legalmente, meus pais podiam bloquear qualquer acesso futuro do Ryan. Não só os fundos atuais, mas também qualquer herança. Se ele quisesse contestar, teria que entrar com processo. Mas ele não tinha dinheiro. Nem provas. Nem, francamente, inteligência para isso. Mesmo assim, eu não conseguia relaxar completamente. No sábado seguinte, passei na casa. Parte por hábito, parte por manutenção. O jardim da frente estava em ordem, eu tinha contratado um garoto da vizinhança para cortar a grama a cada 2 semanas. Mas os canteiros estavam bagunçados de novo, cheios de mato, desiguais. Passei quase 1 hora arrancando ervas daninhas, lavando a calçada, apertando uma dobradiça solta do portão, trocando as pilhas das luzes de segurança. Não era mais minha casa. De verdade. Mas eu ainda tratava como algo que valia a pena proteger. Mesmo depois de tudo. Naquela mesma noite, minha mãe me ligou. De verdade, uma chamada, não mensagem. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de atender. Ela não disse alô. A primeira coisa que disse foi: sentimos sua falta. Fiquei em silêncio. Então ela completou: estávamos errados sobre tudo. Eu não discuti. Não precisava. Ela disse que eles vinham assistindo a casa pelas transmissões ao vivo que deixei conectadas para eles. Que viam como eu continuava indo lá, limpando, consertando, cuidando para que nada desmoronasse. A casa é mais sua do que dele. Sempre foi. Houve uma longa pausa. Depois ela disse: não espero que você volte a morar lá. Sei que você seguiu em frente. Mas obrigada por não desistir nem da casa, nem da gente. Eu não soube o que responder. Quando a ligação terminou, sentei no quintal por um tempo. O mesmo quintal onde Ryan e os amigos jogavam latas de cerveja. Agora estava tudo em silêncio. Só o som do vento nas árvores. O zumbido ocasional de um carro passando. Sem gritos. Sem vidros quebrados. Sem raiva. Finalmente parecia paz. No dia seguinte, limpei os matinhos perto da cerca dos fundos. Deixei um bilhete no balcão da cozinha com uma lista de tarefas pro serviço de limpeza. Tranquei a casa e voltei pro meu apartamento. Não sei onde o Ryan está agora. Maia não ligou mais. Meus pais pararam de falar dele. É como se ele tivesse sumido.
Talvez tenha achado outro sofá para dormir. Ou talvez, enfim, tenha entendido que queimou todas as pontes por onde passou. As câmeras ainda funcionam. Mas eu olho menos para elas agora. Não tem nada para ver. Não somos mais a mesma família de um ano atrás. O estrago não some só porque alguém pediu desculpas. Mas o fogo apagou. E isso já é o suficiente. Agora estamos todos por nossa conta. E talvez seja exatamente onde precisamos estar. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi a última mensagem da minha mãe. Se você passar aqui por perto de novo, tem uma caixinha para você no armário do andar de cima. Queríamos te entregar antes de irmos. Sem pressa. Nem pensei muito nisso. Eu estava de folga naquele fim de semana e já tinha planejado passar na casa de qualquer jeito, só para dar uma olhada nas calhas. Tinha chovido forte na semana anterior, e a casa ainda precisava de atenção de vez em quando, mesmo sem ninguém morando lá. No sábado, estacionei na mesma vaga de sempre, ao lado da entrada da garagem. Ainda era aquele tipo de silêncio que só aparece quando algo realmente chega ao fim. Por muito tempo, aquela casa tinha sido um campo de batalha. Mágoas silenciosas nas paredes. Marcas nos cantos das quais ninguém falava. Agora, era só uma casa de novo. Fiz o de sempre, caminhei pelo perímetro, verifiquei se as janelas estavam trancadas, lavei com a mangueira os dejetos de pássaros do pátio e do corrimão. Depois subi as escadas. O armário do corredor não era aberto havia meses. Abri a porta esperando encontrar uma caixa velha de sapatos ou algumas fotos esquecidas. Mas estava mais limpo do que eu lembrava. Só havia uma coisa ali dentro, uma caixa azul marinho, mais ou menos do tamanho de um livro grosso. Sem bilhete, sem nome, apenas selada com um pedaço de fita adesiva. Dentro, 3 itens. Primeiro, um envelope dobrado com meu nome escrito na letra maiúscula do meu pai. Segundo, um anel, o do nosso avô, aquele que meu pai usava quando éramos crianças. Terceiro, um pendrive. Sentei-me na cama e abri a carta. Era curta. Matthew. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Você protegeu esta família mesmo quando não merecíamos. Demos chance após chance ao Ryan porque tínhamos medo do que significaria desistir de um filho. Mas você nunca usou isso contra ninguém. Você não só cuidou da casa. Você cuidou de nós. Desculpe. Com amor. Pai. Fiquei olhando para aquela carta por um tempo. Não chorei. Não me senti vitorioso. Só me senti cansado. Mas não de um jeito ruim. Era aquele cansaço silencioso que vem quando você termina algo que exigiu tudo de você. O anel, coloquei no bolso. O pendrive, conectei ao meu laptop naquela noite, no meu apartamento. Era uma coleção de vídeos antigos. Eu e Ryan, ainda crianças. Aniversários, acampamentos, manhãs de Natal. Alguns eu nem lembrava mais. Mas havia um clipe em especial. Tínhamos uns 6 e 8 anos. Estávamos andando de bicicleta pela entrada da garagem. Colidimos um no outro. Caímos os dois. O Ryan, coberto de manchas de grama, estendeu a mão e me ajudou a levantar. Assisti a esse vídeo 2 vezes. Nunca mais tive notícias dele. Nem depois da Maia. Nem depois do vandalismo. Nem depois do corte final de dinheiro. Foi como se ele tivesse sumido em algum canto do mundo onde nenhum de nós existia. E, sinceramente, acho que é melhor assim. A casa está silenciosa. Meu apartamento parece mais lar do que nunca. Meus pais mandam mensagem a cada 2 semanas. Geralmente algo leve, uma receita, uma foto de Portugal, atualizações sobre o jardim deles. Não falamos mais do Ryan. E não precisamos. Às vezes me pergunto se ele ainda observa a casa, só para ver se continuo passando por lá. Às vezes me pergunto se um dia ele vai superar o que quer que tenha deixado ele daquele jeito. Mas isso não é mais problema meu. Agora estamos todos por conta própria. E, pela primeira vez em muito tempo, isso parece exatamente como deveria ser.